Túlia. Boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 7 de outubro de 2011, sexta-feira. O verbete é de número 2077. Ele tem 7 páginas, 54 logias e 22 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 16 máximos. O tema, horizontalidade interassistencial. A especialidade é a interassistenciologia. Quem redigiu o verbete com muito critério e paciência, com calma, foi o professor Leonardo Firmato, que está aqui na cadeira aí dos réus, esperando a artilharia de vocês. Definição: a horizontalidade interassistencial é a propriedade, capacidade, qualidade ou condição do engajamento e conjugação pertinente do assistente em relação ao assistido, notadamente a partir da similitude dos perfis, atributos, autovivências e faixa etária, permitindo a harmonia da relação auxiliadora, a integração dos benefícios recíprocos e o pleno êxito assistencial, fundamentado no princípio da empatia evolutiva. O holopensene da sociabilidade técnica assistencial, a irradiação do holopensene harmônico, o ato de ombrear-se, nivelar-se, pôr-se em pé de igualdade ao assistir o outro, o potencial latente da relação interpares, a categoria específica da assistência a ser prestada, o ato de encarar fraternal e cosmoeticamente as diferenças de potencialidade e patamar evolutivo. Eu li apenas um pedaço aqui da fatologia. O banho energético espontâneo extrafísico, a bi-encapsulação da dupla assistente-assistido. Na argumentologia tem o tópico da caracterologia com 18 conjunturas ou categorias de relações pautadas pela horizontalidade interassistencial, significativas no âmbito das experimentações sociológicas e conscienciológicas. No tópico da profilaxia, nós temos processo de evitar séries de infortúnios paralisantes e reincidências anacrônicas. Então, ele dá 11 técnicas e processos da gente fazer isso. Na remissologia dos 15 itens, nós destacamos assistência inegóica, assistência sem retorno, esclarecimento interpares, interassistenciologia e oportunidade de ajudar. Frase enfática: a horizontalidade interassistencial é recurso útil para a conjugação dos opostos nas relações conscienciais, inserindo equilíbrio, harmonia e reflexão a partir da empatia dos afins. Você já se conscientizou da funcionalidade e dos recursos necessários para estabelecer a horizontalidade interassistencial nas relações pessoais? Desde quando? Agora, questionamento. Tenho uma namorada, fizemos o CIP no IPC juntos. Sempre nos demos muito bem. Nunca brigamos sério e nossa relação tem mais de 4 anos. Há um mês, ela terminou o namoro comigo de forma inesperada e se envolveu com outra pessoa. Após 3 semanas terminaram e nós voltamos a namorar. Acontece que ela agora descobriu que está grávida dessa pessoa. Está pensando em abortar. A pessoa com quem ela teve relação já está com outra e mudou de ideia 3 vezes sobre ter ou não o filho. Eu disse que iria pensar com calma, mas ter um filho de outra pessoa representaria o fim da relação. Disse a ela para ter o filho e arcar com as consequências dos atos, que ajudaria caso necessário. Do ponto de vista conscienciológico, o aborto é prejudicial à consciência que está para ressomar? Nesse caso aí, de qualquer maneira está errado. Aí não é caso de aborto, não. Quais são as implicações? Realizando o aborto, ela ficaria com débito kármico? Vai enrolar, né? Caso realize, eu também teria algum tipo de débito kármico por estar envolvido com alguém que realizou um aborto? Não. Se você não é o dono, se diver. Qualquer coisa tem um negócio aí muito bom, né? Chamado DNA.
Agora, você está certo nesse processo de não fazer o aborto, ela tem que honrar a situação. Outra coisa, isso vai ser bom porque ela vai amadurecer. Porque esse negócio de ficar apaixonada por um cara, vai dar e arranja um filho com ele depois de 4 anos junto com você e tal, como é que é isso? Esquisito, né? Essa está muito imatura demais. Você sente as energias da pessoa que exterioriza de longe para o processo da euforização? Depende. Que às vezes eu estou muito ligado ao campo da euforização, não dá para sentir nada de fora. Se sim, a técnica de usar para aumentar essa acuidade é MBA, BE, ou há alguma que você pode me passar? Não, é por aí mesmo, é por aí. Tem que sintonizar com o campo, tem que entrar dentro do campo. Uma coisa boa que a pessoa pode fazer é ir ao ECP2, que lá é para ensinar a pessoa a participar de um campo de energia. De modo que isso pode ajudar a pessoa lá da casa dela a participar do campo de energia aqui. Isso é muito importante. Quando se está projetado em locais com olo pensante sexual e afinidade com esses locais e acorda ejaculado, é correto afirmar que é vampirismo sexual? Após isso fico me sentindo mal. Não, isso aí tem o processo do problema natural, fisiológico do homem. É preciso examinar com calma cada caso, porque tem a poluição natural, isso é fisiológico. O fato de acordar ejaculado já aconteceu 3 vezes, e até a última estava me sentindo assediado e muito mal, sem motivo lógico para mim. Tentei desassimilar várias vezes e nada. Qual a melhor conduta? Não, já com essa sua observação já parece que já tem assédio mesmo no caso. Qual a melhor conduta para extinguir isso? Lembrando que estou na fase da prática da masturbação. Sim, o seu problema é não fazer evocação sexual, de fantasia sexual, e trabalhar com o estado vibracional para defender você. Quem manda no seu corpo é você. Outra coisa, minimiza o valor de processo de sexo, não fica pensando nisso dia e noite, porque você sabe, na sua idade tem disso, né? O nosso amigo tem 15 anos só, sabe? Então, tem até uma pesquisa que fizeram, que um adolescente nessa idade pensa sobre sexo a cada 17 minutos. Isso é um negócio há muito tempo. Eu sei que é um negócio exagerado, mas isso foi feito há muitos anos. Sobre J. Cristo, era um mega assediador ou mega assediado, que na verdade veio para, como o próprio diz, dividir ao invés de unificar. E como fica essa parte do intrafísico terreno, que vive com esse cisco no olho, fé cega? Serão transmigrados? Viverão até quando essa realidade fantasiosa e pior? Crucificando e matando novos deuses quando os velhos deuses morrerem? Passar a responsabilidade de seus atos ao novo mártir, o que crê que vai acontecer? Gostaria, na verdade, de saber como me portar perante essa corja de padres e pastores e chefes dogmáticos de todas as espécies que insistem nesse contexto. Olha, paciência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Estuda isso tudo e procure escrever livro que possa esclarecer a maior número de pessoas, que é o que eu faço. Eu estou dando para você a minha forma. Agora, eu não faço acepção de pessoas. Eu atendo pastor, eu atendo padre, eu converso com frei, até com bispo. Recentemente eu conversei com um bispo aqui. Tem disso tudo. Às vezes é necessário. A gente não pode ter contra e ir contra a pessoa e pensar mal dela assim o tempo todo. Tem que ir com calma com isso. Vai com calma. Agora, é a horizontalidade interassistencial. Você quer falar alguma coisa? Porque é justamente o tema de hoje. Esse aspecto da horizontalidade interassistencial, a gente pode dizer que é uma fórmula e um ingrediente importantíssimo na evolução. E a partir do momento que a gente identifica no outro algum tipo de semelhança, similitude, já existe um potencial latente da assistência, independente do nível evolutivo da pessoa, o tipo de ideologia que ela carrega em si. E se você vê essa oportunidade, eu acho que vale a pena engajar, fazer um engajamento e procurar funcionar mais como uma consciência medicamento nessa hora aí, né? Para que haja aí uma renovação, né, da outra pessoa. As consciências têm nome, assim como as consciências. Por exemplo, nessa vida eu tenho nome, tenho androssoma. Mas em outras existências já houve retorno em que eu me vi de ginossoma. E tinha outro nome. E assim, com certeza, já tive mais de 300 nomes. Não, 300, por que 300?
Você já deve ter tido milhares. Afinal de contas, como saber? Identificar quem realmente eu sou. Se na condição de consciência existe um nome pelo qual se é conhecido. Olha, é bom você estudar um negócio que eu chamo, que é identidade extra. Procura na enciclopédia o que é identidade extra, que isso vai esclarecer você. Em alguns momentos tem uma sensação que dura pouquíssimos segundos, em que desconheço tudo ao meu redor, as pessoas próximas e o ambiente. Naquele instante fico a pensar, que sensação estranha. Quem são essas pessoas? Em seguida isso passa e não causa maior desconforto. Que poderia ser isso? Não, isso aí pode ser uma ausência. A ausência pode ser o início de um processo equivalente epilético. É bom você examinar com calma o que está se passando com você. Isso não é coisa séria, mas também não deve deixar. Tem que examinar. Pode ser ausência epilética, que é a petit mal que chama isso. Minha mãe, Rosa X, tem 84 anos, faz algumas semanas que ela vê consciência. 2 meninas que abraçaram a ela e consciências maiores junto de algumas filhas, vê flores, está vendo brilhos nas paredes, acha tudo muito bonito. O que pode estar ocorrendo? Pode ser que ela esteja com alguma assistência mais séria por alguma coisa, estão preparando a ela alguma coisa. Você precisa de ver o que se passa. Entende? Ó, isso aqui me deram uma coisa repetida hoje. Agora, eu queria dizer para vocês que o Tom Martins mandou uma comunicação muito importante aqui. Acabei de criar um novo canal de comunicação, www.youtube.com/videodebate. Os temas são ligados ao Estado Democrático de Direito. Iniciei com a campanha para a consolidação democrática do Estado laico e também aponto falha sistêmica na democracia brasileira, inclusive com casuísticas. Solicito às pessoas que gostarem dos vídeos que cliquem, que gostem e favoritos para ajudar-nos na divulgação do mesmo. Os cliques em gostei e favoritos ajudam muito a transformar o canal em parceiro do YouTube. Fraternal abraço a todos. Tom Martins. Olha, gente, é bom vocês verem, eu vou repetir. www.youtube.com/videodebate. Vale a pena a gente ajudar o homem. Agora, eu quero dizer para vocês que eu acabei de receber um livro do autor com dedicatória, Marcelo Rouanet, A Consciência Multifacetada, a análise transdisciplinar de evolução consciencial. Foi publicado pela Iglu São Paulo. O livro está muito bonito, muito sério. Tem 324 páginas, muito sérias. O Marcelo é aquele professor que está ali, ó, de roupa escura, tá certo? É ele lá. Ele é fora de sério. O livro está muito bem feitinho, muito sério. Eu vou levar para ver, que eu quero dar uma examinada aqui, porque ele é transdisciplinar. Tem tudo quanto é ciência e áreas de conhecimento, filosofias, etc. Tal. Vale a pena a gente dar uma olhadela geral no livro. Agora, outra coisa que eu queria dizer para vocês, nós temos aqui da Reaprendência, a instituição, a revista de parapedagogia. Acabou de sair. É a primeira, o número 1. Essa é o máximo. Está muito bem feita a revista. É lógico, ela precisa de algumas revisõezinhas, porque é a primeira vez que sai, eu já vi algumas, até marquei. Mas agora tem muita coisa. Tem muita coisa aqui que eu não posso ler, porque é grande o material. Tem 144 páginas, a revista é grandona. Agora, só vou ver uma para vocês. Parapedagogia verbetográfica, Dulce e a Rosa Nada. Está aqui. Tem muito detalhe disso. Sabe como é que é? Aqui no trabalho. Agora, ó, esse aqui eu só vi 3 pontos, 4 pontos só para corrigir a parte de forma. Não é de fundo, de forma. Mas está muito bem feita, ela é bem colorida, alegre. Outra coisa, não tem nada daqueles design doido que a gente não lê nada. Você lê tudo bem claro. Engraçado que tem umas aqui, ó, em azul bem escuro, azul roxo, paixão. E está escrito em letras brancas. Você enxerga direitinho, está perfeito isso aqui. Está muito boa a revista, vale a pena vocês verem. Agora, ó, junto com isso também, nós temos aqui um caso sério. A Reaprendência publicou em maio deste ano o Manual do Professorando.
que é aquela pessoa que chega lá para ser professor depois. Então, o manual tem muito detalhe aqui, igual aquele que eu estava falando lá, do acoplamentário. Esse aqui vale a pena as pessoas verem, aqueles que se interessam pelo assunto. Então, uma preciosidade aqui, vale a pena pensar nisso. Muito sério, Programa para Desenvolvimento de Professor de Conscienciologia, Manual do Professorando. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: a 13ª imersão heterocrítica de obra útil vai ser no dia 5 e 6 de novembro, quer dizer, daqui a um mês exato, com a presença da autora Maria Helena Johann Peter, que publicou O Quinto Poder, que é a consciência social de uma nação. Ela vem para defender o livro que vai ser criticado pela equipe. Vale a pena ver, ela é muito simpática, tem a foto dela aqui, muito simpática a moça. Agora, vocês sabem, os professores é o professor Laene Loche e o Antônio Pitaguari. Agora, ó, estão esperando você se candidatar lá, se inscrever. Vale a pena ver, porque a autora vai estar presente. Esse livro é muito importante, gente. Vale a pena. Vocês sabem o que é Quinto Poder, não sabem? Tem uma ideia? Voluntariado. Então é coisa nossa, isso aqui é 100% nosso. E essa autora é muito séria. O livro está muito bem feito. Tem um livro aí, né, da epígrafe. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu estou aqui com Onde a Religião Termina, lançamento da obra, palestra e curso com o autor. Dessa vez vai ser lá em Vila Velha, o curso. Nos dias 9 e 10, 9 agora de outubro, então é daqui 3 dias, em Vila Velha, lá no Espírito Santo. Agora, hoje já vai ter alguma coisa lá, às 19h30. Amanhã tem e depois da manhã também tem. E você então pode ver, quem for lá, da turma lá do Espírito Santo, pode participar desse evento. É o lançamento da obra, da palestra e do curso com o autor. Vale a pena ver. Onde a Religião Termina. Está muito bem feito aqui o caso. De modo que eu aconselho vocês a se mexerem e não ficar paradão aí. Vamos trabalhar, que tem muita coisa. Esse desafio, por exemplo, esse livro da heterocrítica em obra útil, com a autora, isso não é todo dia. Vale a pena você ver isso aí. Outra coisa, isso não acontece, esse tipo de curso somos só nós aqui que fazemos. Eu inventei essa coisa há alguns anos e isso pegou. O negócio é muito sério, vale a pena vocês participarem. É daqui a um mês exato. Pode falar. Leonardo, na página 58, Fatologia, você pega a 8ª linha de baixo para cima e começa na 8ª, a dosificação das experiências conscienciais através do apuro pesquisístico, da auto-para-conscienciometrologia. Tá, o que a gente está querendo dizer aqui é que a partir da autoavaliação, né, a pessoa ela aplicar a própria conscienciometria, identificar os seus próprios traços, né, vamos dizer assim, chegar no seu próprio perfil, né, enquanto personalidade, identificando os seus traços fortes, os traços fardos, capacita a pessoa a aplicar isso na própria assistencialidade, mas a partir de uma dosificação, daquilo que é pertinente no momento evolutivo, na dose específica, onde a pessoa possa aguentar. Então há aqui um enriquecimento, né, do arcabouço da pessoa, do arcabouço experimental da pessoa. Porque quando a gente fala em horizontalidade interassistencial, a gente fala em assistência mútua, não é isso? Correto. A gente fala no aproveitamento não só da pessoa que está recebendo a assistência, o assistido, mas também da pessoa que, ao avaliar em si aquelas semelhanças, ele consegue se adaptar no sentido de ajudar com mais profundidade o assistido. Tá ok. Está claro aí? Está claro. Agora, na enumerologia, a página 59, é a última expressão da enumerologia, a provocação assistencial. Perfeito. Se você olhar na numerologia aí,
todas as palavras que foram usadas aqui, né, a incitação, a estimulação, até chegar na provocação, ele tem um certo dinamismo, para justamente caracterizar que a horizontalidade não é algo passivo. Porque, claro que horizontalidade não quer dizer que vamos entrar na mesmice, vamos estar no mesmo nível, não nesse sentido, mas de dinamismo. E essa provocação, ela pode ser feita a partir até do silêncio, não é isso? Do exemplo, né? Então, essa provocação é justamente uma instigação, né? Você instigar aquela pessoa a pensar por ela mesma, né? E ela raciocinar. Então, entra aí o discernimento, né? E todas as técnicas da conscienciologia, a TARES propriamente dita. Correto, obrigado. Leonardo. Ok. Marilza. Tudo bom? Tudo bem. Parabéns aí pelo verbete. Eu queria que você clareasse para mim a questão na 58, terceira linha de cima para baixo, a definição dos critérios de equivalência. Onde que está? Qual a seção? Na terceira linha da página 58, de cima para baixo. Fatologia. Tá, terceira linha, a definição, aonde que está? Aqui. Ah, tá. A definição dos critérios de equivalência, é isso? Porque Perfeito. Eu imagino que quando você cria critérios, você faz alguma seleção. Perfeito. Certo? Então, se você está querendo uma horizontalidade assistencial, você acaba deixando algo por fora. O que você quis dizer com isso? Isso aí vai depender da prática da pessoa, vai depender do estofo dela, do nível de hiperacuidade, dela avaliar e ver quais são os itens, quais são os nexos, a gente poderia dizer assim, né, que tem uma relação ali mais apropriada, ou seja, que você possa engajar naquela assistência a partir desses itens, né? Então, a definição dos critérios de equivalência entra muito em relação ao nível de assistência que você quer prestar, qual que é o nível evolutivo da pessoa, como é que ela está naquele momento evolutivo dela, qual que é o nível de informação que ela vai aguentar. Você pode determinar, por exemplo, alguns nexos, né, alguns critérios, mas que não vão ser usados nesse momento evolutivo. Eles podem ser utilizados no terceiro momento. Então, você pode colocar critérios a partir de uma cronologia. Então, no primeiro, você faz um ensaio. Entra mais, vamos dizer aí, o acolhimento. Aí você pode determinar os critérios que vão estar mais relativos à orientação, onde a pessoa já está mais, assim, pronta. Ela já está mais madura para poder receber algumas informações. Aí, na TENEPS, você cria critérios? Não, nesse caso da TENEPS, não. A horizontalidade interassistencial, a Marilza, ela tem que pensar no contexto evolutivo, no contexto da assistência. Já na TENEPS, você vai estar aberta. Existe um abertismo natural para que você possa assistir a partir das orientações, vamos dizer, do amparador. Do jeito que eu entendo a interassistencialidade, eu questiono muito o critério, mas cada um faz o que dá no seu processo, né? Porque dentro dessa visão de equivalência vai dar igualdade, você vai avaliar, né? Isso tudo, eu acho que essa visão te restringe os conceitos de universalismo, de max-fraternismo. Perfeito. Né? Que é o nosso objetivo aqui, o desenvolvimento disso, né? Não só o desenvolvimento, mas a vivência prática, teática, do universalismo e do max-fraternismo, tá? Bom, um outro fator também que eu acho que vem corroborar com isso é o ato, vai na 1, 2, 3, 4, na quinta linha, no final, o ato de encarar fraternal e cosmoeticamente as diferenças de potencialidade e patamar evolutivo. No meu entender, ninguém traz na testa o patamar evolutivo. Haja ver o verbete que tem aí de consciência infiltrada. É uma consciência evoluída que vem para fazer um trabalho anônimo e ela tem os restringimentos dela e ela faz o trabalho dela no anonimato. Então, como você vai criar esse patamar de uma forma geral?
vamos pensar nesse verbete aqui num contexto mais intrafísico, né? Claro que existem várias modalidades, a gente pode ter vários encontros aí com CIEX, consciências super evoluídas. Mas no nosso contexto aqui, no nosso dia a dia, o que eu quero chamar a atenção aqui, para esse tipo de comportamento, de você ter essa abordagem fraternal e cosmoética pelas diferenças. Então, essas diferenças, elas são muito ricas. A diversidade é muito rica, ela cria um contraste que permite você estudar não só a você mesmo, mas a outra pessoa e ajudá-la. É nesse sentido. Então, agora, uma questão para você pensar, tanto nessa questão que você está levantando, quanto na anterior. Quando a gente trabalha com a horizontalidade interassistencial, a gente naturalmente vai influenciar a outra pessoa pela similaridade, não é isso? Pelo próprio aporte ali, a própria presença em relação à pessoa. Existem aí dois tipos de indução que a gente pode aí categorizar, que é a racional e a emotiva. Naturalmente a gente opta pela indução racional, faz com que a pessoa pense, que ela, né, desenvolva o autodiscernimento dela. Uma vez a gente encarando essa indução racional como forma aí, uma matriz de abordagem em relação ao assistido, a gente cria naturalmente uma necessidade de você classificar, de você realizar um inventário das suas possibilidades, e entra aí os critérios, inclusive, né, para você fazer a determinar a equivalência, ou seja, quais são os traços ali semelhantes entre você e aquela pessoa, para que você possa entrar por aquele viés e ter um efeito mais forte na assistência. Se você olhar o exemplo do verbete, tem dois tipos: aquele que é inato, que ele é espontâneo, ele acaba sendo inconsciente, né? A pessoa naturalmente, por ela ter algumas características, ela vai ter uma proximidade maior da pessoa, ela vai ter um achego maior né, com a pessoa. E tem aquele que é o modulável, que pode também chamar de adaptativo, onde essa pessoa, o assistente, vai modular o efeito sobre aquela outra pessoa. Então, aí, a partir, por exemplo, da hiperacuidade, o próprio ataque ritmia da pessoa, né, ela vai entrar ali com toda aquela força, né, pontual, às vezes pode chegar como se fosse um raio laser, para atingir aquele nexus, para ter um efeito positivo em relação à pessoa. Então, isso aí já é uma indução racional. Então, seria uma questão, Leonardo, da gente criar critérios próprios, para a gente ver do que a gente dá conta na assistência ou não. Não é a condição do outro, é a sua condição intraconsciencial e assistencial. Perfeito. É isso? Do assistido e do assistente também. Isso, eu dou conta o momento disso, de ocorrer eu não isso dou varia conta. muito da assistência, né? Esse aqui dá para eu atender, esse não dá. É você reconhecer em você as suas próprias limitações assistenciais de momento. Entra dentro da fórmula porque também. Estamos todos em processo evolutivo. Perfeito. Qualquer estágio consciencial, ele é de momento, né? De repente você tem um upgrade aí do amparador, uma expansão da consciência, e você já muda essa visão do mundo e da assistência de uma forma geral. Perfeito. Isso? Isso. Leonardo, poderia Beijo, dar parabéns. uma complementação? Então, aproveitando o conceito da consciência multifacetada, a gente poderia entender também esse conceito dentro do nível de assistencialidade. Cada consciência teria um padrão assistencial próprio, específico, de acordo com a sua dinâmica evolutiva. Perfeito. Então, dentro desse código pessoal de assistencialidade, ela pode escolher, dentro dessa aproximação horizontal, aqueles atributos que mais condizem com a necessidade do momento. Então, poderia-se entender que cada um de nós é que vai procurar no seu código pessoal de assistencialidade quais os recursos, os atributos ou as pontuações necessárias para aquele tipo de assistência, né? Pode ser executar colocado assim, mas evolutivo. Parabéns, muito bom. Muito bom. Aqui em cima, Luci, parabéns pelo seu verbete, e ele é, como alguns tantos aí, muito reflexivos, e em cima desses pareceres que foram colocados, eu gostaria que você esclarecesse que linha que é? Na metade, 3, 6, 9, 10, na 10ª linha, a questão da
domesticação mútua na interassistencialidade, localizou? Sim, na fatologia. E logo em seguida, na fatologia, e logo em seguida, o segundo item, a evitação da subjugabilidade interpessoal. Ok. Como é que ficam essas duas propostas aí que você fala em domesticação, visto que a assistencialidade ela pode ser qualificada, né? Ela deve ser mais qualificada e depende muito de quem está fazendo, muito mais de quem está fazendo a assistência do que o do assistido. Como é que ficam essas duas questões que me chamaram a atenção? Tá. Eu vou responder a primeira questão da domesticação mútua a partir da página 61, na seção a caracterologia, o item 4, que diz assim, a domesticação mútua, né? A troca de sinais naturais instintivos emitidos através dos comportamentos mútuos afins, evidenciando os mecanismos de reconhecimento e apoio respectivos da consciência da mesma estirpe, né? Mesma linhagem, mesma origem. Eu não havia raça. chegado até aí. Muito obrigada. Tá. Então aí explica bem, tá claro aí? Então aí entra a questão de amansar a pessoa, tá? Entra aí a questão de educar, de civilizar. Então quando a gente usa, né, esses verbos que é amansar, educar e civilizar, a gente já está estabelecendo o nível de assistência, né? Como se fosse uma técnica, uma abordagem interassistencial. Então a domesticação mútua, ela é muito rica, mas ela ocorre dentro de um patamar, tá? Dentro de um limite. patamar dos personagens que estão ali, né, vivenciando assistência no tempo, né, e dentro do espaço, tá? É a possibilidade dela. É uma possibilidade naquele momento. Então essa domesticação muitas vezes ela pode acontecer inconscientemente. Dentro de um grupo social, né, a partir do momento que você se relaciona com as pessoas, a partir do momento que você tem animais domésticos em casa, foi falado algumas vezes aqui na literatura a importância do animal, né? Havia essa domesticação mútua, tanto você domesticando o animal e o animal domesticando você. Claro. Você tem uma gatinha, né, toda feminina, que ela é irresistível e você acaba amolecendo, né, junto com ela e vai amolecendo, até você ficar com uma certa característica bem, né? Não mole, mas bem suave. Não mole. Mas no momento, né? Mas depois. Através dos animais e das plantas, a gente consegue repensar alguns posicionamentos nossos para transferi-los aos nossos pares, claro. Perfeito. Sim, tá bem. E claro, o outro item, por favor? A questão aí entra a evitação da subjugabilidade, né, interpessoal. Então, à medida que você vai engajar, vamos chamar assim, nessa horizontalidade, não é o ideal você estar subjugado a outra pessoa. Quando a gente fala em horizontalidade aqui, nós estamos falando em ampliar, né, o conhecimento, em desamarrar, em expandir. É como se fosse quase aí entrando, né, por exemplo, que a gente falou antimodelo, tem um verbete sobre isso, dentro da possibilidade de criar uma incubadora de neoverpons, vamos dizer assim, com neo-ideias, com a neo-realidade, para que a pessoa possa eliminar todo tipo de modelos anacrônicos do ultrapassado, que ainda é prejudicial para ela própria. Tá certo. Tá? Então não vale essa questão de subjugar o outro, de dominar o outro, de inculcar. Tá? Então, horizontalidade, quando a gente fala de horizontalidade interassencial, a gente não está falando de doutrinação, de catequese, de inculcação, proselitismo, propaganda, nada que vai inibir naturalmente a pessoa pensar por ela mesma. Tá bem. Ou melhor, exercer o princípio da descrença. Tá bem. Muito obrigada pelo verbete e pelas explicações. Leonardo. Ok? Voltando aqui um pouco a essa definição dos critérios de equivalência, quando eu li isso aqui, eu concordo em parte com o que a Marilza falou, mas eu fiquei me perguntando se isso aqui também não inclui aquela questão de quem pode mais, pode menos.
Por que eu estou te perguntando isso? Porque na definição você coloca a palavra engajamento. Isso. Então, a minha pergunta para você é, eu estou entendendo corretamente esse conceito ou eu estou equivocada? Porque para mim a horizontalidade interassistencial não é entre iguais, porque não existe entre iguais. As pessoas não são iguais. Não. É a condição de engajamento onde você encontra algumas propriedades no outro que você possa fazer rapport e você se iguala naquelas características. Eu estou pensando certo? Perfeito. Há um encaixe. Tá. Você determinou aquilo que é similar, que é equivalente, então você vê um potencial latente daquele encaixe. Você olha para o outro e diz, bom, eu passei por essas experiências, existe uma similaridade, eu posso ajudar essa pessoa. Então você vai com esse arcabouço de experiências, já, vamos dizer, conclusivas, você já chegou a um denominador comum aí, saudável, harmônico, que você pode ajudar aquela pessoa. Ao engajar, ao se encaixar nessa assistência, a horizontalidade, você vai repensar aquilo tudo de novo. Porque você entra dentro de um processo, né, que acaba levando você a pensar não só sobre o outro, mas sobre você, e há uma reperspectivação natural. Então, esse critério aqui, esse critério é mutável, ele vai mudar o tempo todo. Mas é um critério que você pode estabelecer para aquele primeiro lance de encontro, para aquele primeiro encaixe. No segundo, no terceiro, já tem outros critérios. Aquilo vai expandindo, vai quase crescendo. uma técnica de assistência, né? Oi? É quase uma técnica de assistência. É uma você técnica de reconhecer ali onde é que você vai poder fazer o rapport. Exatamente. E você vai fazendo uma tabela disso aí. Vai identificando aquilo que você tem mais facilidade, que você tem mais dificuldade. Então, e esse exercício aí, ele é muito rico. Porque as pessoas, elas são distintas, né? Elas não são, como você mesmo colocou, elas não são iguais. E a partir da empatia, a partir desses pontos que você identificou que são semelhantes, que são potenciais de conexão, é uma oportunidade para você aproximar do outro. Nesse sentido. Então, mesmo que você, quer dizer, mesmo que tenham duas pessoas em níveis evolutivos, vamos assim, diferentes, você pode aplicar essa técnica de você engajar aí na horizontalidade, se fazer igual. Porque quem pode mais, pode menos. Perfeito. Pode ser assim. Nível evolutivo similar ou diferente. Ou diferente, mas isso passa a ser uma maneira de ver a coisa, né? Perfeito. Obrigada. Aldo, ou pode ser o Leonardo, ou alguém mais, quem quiser. Eu encontro uma dificuldade quando fala em níveis evolutivos. Por quê? Porque a gente pode ter, numa determinada área, seja da personalidade, seja daquilo que a consciência adquiriu e trouxe de outras vidas, numa determinada área, um nível X de evolutividade, e num outro está aquém. Como é que fica essa questão? Eu gostaria de ter um esclarecimento. A primeira coisa que a gente tem que ver é a média disso. Agora, quais são os critérios para colocar nessa média? Uma das melhores coisas que tem, em primeiro lugar, o autosservimento. Segundo, cosmoética. Terceiro, a priorização interassistencial da pessoa. Se você olhar esses três, você vê que tem níveis obviamente diferentes. De aproximar, de aproximação. E ninguém é igual, né? É claro. Você não encontra duas consciências idênticas, não existe alma gêmea. Então, os níveis são diferentes mesmo. Isso aí é inevitável. Agora, outra coisa, colocando esses três fatores aí, ainda tem uma coisa que a gente pode estudar seriamente, para ver aquele nível se a pessoa já deslanchou. É a hora que ela acaba com a anticonflitividade, conflitividade, ou autoconflitividade. Então ela entra na anticonflitividade, ela liquida com aquilo. Então aí ela já não faz mais acepção de pessoas, ela pensa o mal para ajudar a acabar aquele mal, dá um jeito de acabar com ele, mas ela não grava a imagem daquelas pessoas e pensa mal delas. Ela vai então raciocinar, pensionizar de uma maneira mais correta, linear, positiva, evolutiva, cosmoética e, vamos dizer, produtivamente boa para todo mundo. Uhum. Então, esse processo da anticonflitividade praticamente
é uma das coisas mais sérias que tem. Enquanto uma pessoa tiver melindre, mágoa, suscetibilidade, ela está chorando de vida a alguém, você está entendendo como é que é? Tem alguma coisa errada. Há algum processo no egoísmo dela que está deixando com que ela tenha acepção de pessoas. Ela está indo contra alguém. E isso aí é terrível. Agora veja, isso é uma sutileza, porque é o início do belicismo. O belicismo já é quando a pessoa está com o trabuco na mão, já contra o outro. É a belicosidade. É o processo da guerra. Professor Valdo, deixa eu continuar aí para o meu raciocínio, você um pouco egoísta, mas de repente serve para uma porção. Essa semana eu andei assim um pouco agitada, porque eu tive umas questões fisiológicas, etc. Tudo bem. Aí, num determinado momento, eu procurei me centralizar e peguei o seu exemplo para mim, né? Eu pensei assim, o professor Valdo, ele não deve ter conflitividade grande, como eu estou tendo, né? Então, eu quero saber o seguinte, e vou perguntar para o senhor. Claro que a sua vida, a sua organização, está num nível tal em que o senhor tem a priorização da interassistência a maior. O senhor escreve... Estou fazendo força, é menos do que isso. Tá bom, mas então, menos. Pelo menos eu já tenho consciência disso. Tá bom. Aí, eu ainda não cheguei nisso. Aí, então, a parte das questões, vamos chamar assim, do dia a dia, corriqueiras... banco, tarará, tarará e tarará, papagaio no fim do mês, tarará. Aí, como é que o senhor faz para, sabendo que não tem essas coisas aí, que o senhor tem outras assessorias, como é que o senhor chega nisso? Eu não dou valor para dinheiro, começa por aí, nunca dei. Eu comecei a ter retrocognição com 3 anos de idade. Com isso, então, eu comecei a pensar. Aí eu via que amigos nossos, gente do interior, gente fanática, gente da religião, todo mundo queria entrar no voto de pobreza, para ser pobre o resto da vida, e ia ficar, até um certo ponto, na dependência dos outros. Eu comecei a dar conta nisso já menino. Falei assim, não, a pessoa tem que dominar esse processo. Aí eu comecei a ter retrocognições e lembrar dos meus processos de domínio disso. Vidas que eu tive como judeu, coisas desse jeito. Isso aí eu fui aumentando com o tempo e vendo. Agora, a hora que eu comecei a ver que o dinheiro era indispensável, porque todo mundo precisa dele, eu falei assim, ele tem que ser indispensável até o limite que ele não cria problema. Então, se você fizer isso que nós chamamos de pé de meia, os recursos aí econômicos que te dê uma certa independência econômico-financeira, você manda o cifrão para aquele lugar, quer dizer, para a holoteca, e fica livre disso. Então, a primeira coisa que acaba com o conflito é a pessoa não ter agruras econômico-financeiras. Tá. Para isso, então, ela tem que fazer um pé de meia. Tá. Eu, então, sabendo dessas coisas, não criei o pé de meia enquanto eu estava fazendo assistência demais, não. Mas depois eu resolvi fazer, num ano para o outro, eu fiz isso com o meu consultório. A hora que eu resolvi cobrar minhas consultas em medicina, eu apliquei aquele dinheiro na bolsa, arranjei aquilo que eu precisava. Mesmo nunca mais porque, pensei né, em professor? dinheiro. Nunca mais pensei em dinheiro sério para mim. Eu penso em relação aos outros. Agora, com isso, você veja bem, já alivia demais o caminho de todo mundo, para mim e para os outros com quem eu vivo. Eu já não penso mais nisso. Agora, nós não podemos chegar nesse ponto de fazer um pé de meia de bilionário. Isso é burrice. Não. É perda de tempo. Porque depois de alguns milhões de dólares, a pessoa fica escrava do dinheiro dela. Ela tem que estar movimentando o patrimônio, olhando como é que vai ser, que investimento que ela vai fazer. Isso não é bom. Na época do Ibrahim Suede era o seguinte, com 5 milhões de dólares a pessoa já tinha problema. Hoje, como isso está desvalorizado, se a pessoa tiver 10 milhões de dólares, está no buraco, ela tem problema.
ela vai ficar escrava daquilo, vai ter que pensar muito, vai criar problema para ela. E outra coisa, aonde mexe com muito dinheiro pelo dinheiro, mexe em todos os processos também de outras pessoas. Aquilo envolve e invade, há uma intrusão no holopensene da pessoa que tem o patrimônio. Isso é um problemão. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz, vou arranjar um dinheiro, arranjo os imóveis e alugo para as pessoas mais ricas do que eu. Eu me considero rico, eu sou rico de ideias, uma opção de coisa, eu sou um cara milionário sobre esse aspecto. Agora, não sou rico em matéria de dinheiro, não sou milionário, mas bilionário não sou, mas poderia falar, porque hoje qualquer um é milionário. Tem um monte de imóveis do rico, estão valendo cada um deles um apartamento de 2 milhões. Então, esse negócio de ser milionário hoje depende do que é, tem que examinar o que é. Agora, o que se passa? Eu não tenho problema com isso. Então, isso já alivia. O conflito básico que atinge a humanidade, praticamente eu já mandei para o escambau. Ele não existe para mim. E qual é o outro conflito? O outro conflito é o mais? seguinte: a pessoa ter ambição por alguma coisa material. Eu não tenho. Isso é além do dinheiro. É muita gente que tem. Então, aquela pessoa que quer ir à Índia, que nunca foi, e ela está pensando nisso faz 22 anos, e só pensa nisso, mas não fez nada, velho. Isso é bobagem. Eu não tenho isso. Então, a outra coisa que eu arranjei é o seguinte: não interessa qual a dimensão que você está. Se você tem discernimento e tranquilidade íntima, não adianta você estar aqui ou estar em outra dimensão, você está na intermissão ou está aqui na vida humana, não interessa. Então, a primeira coisa, não me preocupo mais se eu vou dessomar, se não vou, quando, de que modo, banana para todo mundo que pensar nisso, não me interessa. Você está entendendo? Agora, procuro ter no meu corpo como se eu fosse viver 200 anos, e procuro também ter no meu corpo como se eu fosse dessomar amanhã cedo. Então, eu procuro controlar isso para eu não estar me suicidando lentamente, criando aí um processo de uma eutanásia fora de hora. De modo que isso tudo acaba com o processo do conflito. Sabe o que eu cheguei à conclusão aí depois dessa crise aí que eu passei, ou estou passando, é que a gente se desvencilhar de algumas questões intrafísicas, tá? Mas a gente não ter segurança na possibilidade extrafísica, na inter-relação intrafísico e extrafísico, é que é o grande problema, concorda? Não, isso não é bem assim, não. O problema é mais de discernimento. Se você tem um discernimento com vocês, tudo também fica pequeno. Depende do que é, porque aí depende do nível, da profundidade, da sua lucidez a respeito da paraperceptibilidade, como é que você está, o que você faz com isso. Agora aí entra o processo da interassistencialidade. Se entra, está tudo bem. Agora, o problema todo é que existe um nível crescente de maturidade, que a gente não pode esquecer. Tá. Eu até hoje estou estudando a minha maturidade, que é o discernimento com a hiperacuidade, perante tudo, mas não é só a multidimensionalidade, é tudo. Então isso aí é muito importante. As minhas reações perante as pessoas, perante os seres vivos, perante as realidades do cosmos, perante os contextos, agruras, vicissitudes, problemas, estresse e outras coisas mais. Então isso, como é que eu reajo? Isso aí é seríssimo. Agora, uma coisa que é importante nisso é o seguinte: um infarto aos 28 anos, arranjei uma hipertensão que eu tenho o tempo todo e tomo remédio, mas veja, eu não tenho problema. Esse sistema nervoso secundário, eu já mandei para o espaço, eu domino o processo. Agora, se eu domino o secundário, eu já posso começar a dominar o discernimento, que é o central, sistema nervoso central, que é esse aqui. Que nós temos o central e o periférico, que é o coração que bate, independente da gente, essa coisa toda, que é o sistema nervoso secundário, simpático, parasimpático, etc. Tal. Então, isso tudo, eu não tenho mais problema com essas coisas.
Então, o meu problema é um só. É ver o que é que eu estou escrevendo, porque a minha atividade central que eu nomeei para fazer aos 9 anos de idade foi escrever. Eu queria ser escritor para mostrar as realidades que eu já vi no cosmos. E é o que eu estou fazendo. Agora, o meu problema hoje é saber escrever, mostrar essa situação, ter paciência de fazer revisão. Eu mesmo escrevi agora recentemente um verbete para o dicionário sobre a paciência do revisor como sendo um hobby. Para mim é um hobby. Eu faço, você vê isso tudo aqui, eu vejo tudo que está escrito o tempo todo. É um hobby, eu me divirto com isso. É aquele negócio da automotivação, trabalho e lazer, entende? Então, eu tenho isso também como um coadjutor, você está entendendo? Do processo da anticonflitividade. Agora, o problema todo é o seguinte: depois de muitos anos, a minha vida é toda certinha, matemática, um relógio, tudo acertado, eu não tenho nada que escapa fora da situação, entende? Tudo tem disciplina. Então, com essa organização, você erra menos, você já sabe as suas possibilidades. O problema agora é coordenar horários, isso e aquilo, o que você vai fazer, o tempo todo a gente vê. E eu anoto tudo, porque eu não posso desperdiçar minha memória com coisas secundárias. Então, a maior parte dos processos administrativos eu passo tudo para o papel. Eu não vou acabar com a minha memória, que eu preciso saber outros conceitos. Eu quero aprender novos conceitos todo dia, se for possível. Então, isso aí, eu não quero trocar o espaço disso por um problema para marcar um negócio que eu tenho amanhã. Bobagem. Então, eu ponho tudo no papel. O papel existe para isso. E depois, qualquer coisa, a gente leva para o computador, faz arquivo, etc. Obrigada, professor. De modo que vamos nessa, vale a pena. Agora aqui. Encontrei em um sebo a 2ª edição do livro Cristo Espera por Ti. E gostaria de saber se a obra é baseada em fatos reais e também se, quando o professor voltar a ser o Zé, também irá falar da mesma maneira floreada que aparece no livro. Não sou eu que estou falando lá, é o personagem que o Balzac escreveu. Calma, desconta isso aí, ó. E a vovozinha, vai bem? Como é que está? A escrita do primeiro verbete pode ser algum indicador, hipótese do nível do curso intermissivo que realizamos? Estou realizando o curso Verbetografia e obtive essa percepção. Quais são as suas dicas para superar alguns gargalos na escrita do primeiro verbete? Aí eu acho que é a Dulce ou você que tem que falar, né? Não somos nós dois, é uma delas. Quem é que vai falar? Eu vou dizer aí, vou repetir a frase. Quais são as suas dicas para superar alguns gargalos na escrita do primeiro verbete? Olha, seria bom começar a ver a revista de parapedagogia, que tem lá esse detalhe todo, né? Tem alguns detalhes sim na revista. Acabou de sair a revista. Bom, em termos de dicas, tem a dica mais óbvia, que é você procurar fazer o programa Verbetografia. Caso você não possa, é muito importante você ler ao máximo as dicas que já existem no site das tertúlias, página do Verbetógrafo. Agora, a minha dica pessoal, né, baseada assim na experiência de acompanhamento da escrita dos verbetes, em primeiro lugar, que você adote a enciclopédia como a maior fonte de pesquisas, né, que você não menospreze isso e use realmente os verbetes como base para tudo que você vai pensar a partir daquele tema. E a gente observa também que assim, a primeira vez, né, o primeiro verbete, às vezes a pessoa faz muito drama, ela complica muito alguma coisa que, sem dúvida, é complexa, é trabalhosa. Foram décadas, né, de pesquisas do professor Valdo para chegar nessa fórmula, na forma formal dos verbetes. Mas, junto com isso, né, a gente sabe que, por ter uma fórmula, né, uma forma bem definida, isso facilita muito. Isso chama template. Template, exatamente. Isso facilita demais, né, professor Valdo, a escrita. É um quadro sinóptico, né, de orientação.
É exatamente a pessoa tentar debulhar isso, né? Entender como é que é essa escrita, e aí a coisa vai ficando mais fácil. E também, outra coisa também, pegar ritmo, escrever todo dia, não ficar molengando, não deixar o assédio entrar e ficar aquela tortura mental. Com crítica, criticando, claro. Heterocrítica. Acabe com o texto, vamos ver o que dá. Acabe com a fórmula da enciclopédia, vê se você aguenta. Agora aqui, comecei o processo de desenvolvimento parapsíquico, estou praticando o EV diariamente. Durante a noite, 2 vezes acordei com um banho energético muito forte. O que significa isso? Significa que você está em desenvolvimento de energia, isso faz parte do serviço, Bidu, não tem novidade nenhuma, vai em frente. De que modo funciona a cirurgia extrafísica dos amparadores com a pessoa? Pois tem sentido muita movimentação no meu quarto a partir da meia-noite. Isso pode ser uma assistência? Alguma cirurgia extrafísica? Olha, aí tem que examinar com calma e ver os resultados, o que é que tem. Movimentação dentro do quarto da pessoa pode ser desde a CW, íncubo, súcubo, até amparador. Depende dele. Agora para você, caracterologia, página 61, item 01. Apoio a voluntários e alunos, AVA. Poderia ampliar falando como funciona esse apoio aos voluntários? Tá. O apoio a voluntários e alunos hoje é um conselho. É um conselho, né? Trabalham aí pessoas relacionadas a algumas ICs. Aí entra o CAEC, a Unicim, a OIC, a Sinvex, o IPC. O Pedro aí é responsável aí pelo CAEC, veterano já, né, nos trabalhos. E a ideia a síntese, aí eu vou parafrasear o professor Valdo, a tropa de choque cosmoética. Agora eu vou explicar, né, melhor o que é. Mas é um grupo de professores voluntários da Conscienciologia que tem como objetivo apoiar, auxiliar, assistir as pessoas que estão em dificuldade. Mas pode indicar até uma cariação cosmoética. Pode ter uma cariação, exatamente. Tem impactoterapia. Exato, a cariação. Então vai bem no osso isso aí. Tem a cosmoética destrutiva. Cosmoética destrutiva. Agora, o mais bacana disso tudo é que a gente já tem um saldo positivo. E essa turma que já está funcionando, né, já retomou as tarefas, né, não são mais inadaptados. Não, e outra coisa, muitos estão salvos. Por isso, porque senão estaria aí na Rua da Amargura, em algum lugar pelo cosmos. Exato. E um dos objetivos, no caso, na medida do possível, é reintegrar essas pessoas. E as pessoas elas estão funcionando, e elas podem ir, está caracterizado aqui nesse número 1, que pode ajudar, elas podem assistir. E a gente teve casuísticas disso, de colocar de fato uma pessoa com a dificuldade natural nossa, da equipe, de fazer exatamente esse rapport, né, em função dessa dificuldade da horizontalidade, a gente colocar mais uma pessoa para poder funcionar como esse mediador, esse assistente, pelas experiências que tinha, o resultado profícuo que teve, eficaz. E funcionou muito bem. Leonardo, aqui no B, tecnologia. O que significa a técnica etológica do salto baixo? Essa técnica é relativamente bem usada, né? Vários VPW colocaram no verbete. Não. É para você abaixar a bola, o nível, nada de ficar salto alto, né? Ficar olhando por cima, se nivelar no nível apropriado seu. E, se possível, achar a bola um pouco mais, né, até mais baixo do seu próprio nível, para você poder ouvir o outro, escutar o outro, entender. Enfim, abaixar o nariz. Abaixar o facho, né? Então tem a ver aqui com as técnicas fraternas de evitação do elitismo cultural, é isso que você coloca embaixo? A técnica Outra coisa, você pode vir de salto alto ao tertuliano, não tem nada, tá? Não tem nada não, exato. O Leonardo, dá para você, junto com a resposta que você deu aí para nossa colega, falar um pouco, fazendo um contraponto com mitologia, o mito da igualdade sobre todos os aspectos? Porque é um mito, não tem igualdade, a gente estava comentando aqui, né? Todos, cada um de nós tem uma experiência específica, né, intrínseca a ela. Então é nessa condição aí que a gente está criando uma escolha. Leonardo, repisar sobre isso aí. a respeito disso, do tema do verbete, que é bastante importante, né? Eu achava um ônus muito importante na principiologia, o último item,
o princípio da singularidade holobiográfica. Eu estava pensando isso enquanto o professor falava, não? Explicitando suas vivências, seus casos, a importância da holobiografia para a consciência poder fazer parte disto, porque não é fácil, né? Da horizontalidade interassistencial, como o posicionamento da consciência para ter a possibilidade de captar a situação, captar o holopensene, o estado da consciência, não? E daí poder atuar. Isso. Em relação a outra operandi, pessoa. Né? Isso eu achava muito importante, que não é fácil, não. Não é fácil. Mas... Esse item aqui foi colocado para justamente nos lembrar que cada pessoa tem a sua holobiografia. Nós estamos falando aqui de semelhança, similitude, né, de equivalência, mas são equivalências assim gerais até certo ponto. São semelhanças de fato, né, que vão justamente permitir que haja essa conexão. Agora, quando a gente fala em horizontalidade, a gente fala em empatia. Então, eu vou fazer uma leitura rápida aqui da frase enfática, do verbete, o princípio da empatia evolutiva, que tem a ver com essa questão da holobiografia. Que, o entendimento teático do princípio da empatia evolutiva permite a Consim escancarar a cosmovisão pessoal da holomemória, das retrocognições, da holobiografia e das retrovidas. Então, empatia, a gente está dizendo que a horizontalidade ela é um processo empático, há um reconhecimento em você, no outro, você aprofunda isso, vivencia isso, aí você começa a desnudar os seus processos holobiográficos, a retrocognição. Aqui tem também o princípio de jamais, o princípio da inexistência dos primeiros encontros. Perfeito. É isso que está falando, que... isso aí é a interpretação grupo kármica, né? Isso aí é o grupo karma. Então, à medida que nós estamos aí na sociedade, né? Nós estamos aqui hoje dentro da Cognópolis, nós estamos encontrando as pessoas, a gente está reencontrando essas pessoas e a gente não está conhecendo essas pessoas pela primeira vez. Entende? Isso aí é importante, outro aspecto importante de pensar. São alguns itens que a gente colocou para poder a pessoa permear o pensamento dela, para rechear o entendimento em relação à horizontalidade. Claro, isso favorece o entendimento, não, da situação. Uma outra pergunta da fatologia, nessa mesma página, a quarta linha de baixo para cima. A evocação de atitudes e experiências passadas similares para exame e análise. Uma vez que você reencontra determinada pessoa, não é isso? E você reconhece nela uma série de aspectos em você, você já começa a engajar e aproximar dela e achar, e ter um interesse sobre ela, não é isso? E até com vias de possibilidade de ajudá-la. Nessa interlocução, nessa aproximação, naturalmente você vai extrair elementos que remetem ao passado, você vai começar a descobrir a partir de um insight que você possa ter, de um fenômeno parapsíquico, uma projeção, uma clarividência, que você possa a partir daí extrair alguns elementos que remetem ao passado. Você começa então a analisar isso. Olha, por que isso de novo? Olha, tem uma sensação aqui de déjà vu, já vi essa pessoa, já essa situação, essa pessoa, essa circunstância. Me sinto que estou repetindo, cria um desconforto em você, cria uma certa crise. Isso aí é fruto de um processo do passado. Então, é muito rico esses encontros, porque pode permitir a você esse garimpo, né, e descobrir essas relações aí do passado. Em neossinapsologia, página 59, segunda linha, poderia relatar sobre as neossinapses derivadas das interações conscienciais homeostáticas? A partir do momento que você se relaciona com o outro mais harmônico, mais reflexivo, com mais discernimento, isso naturalmente acaba induzindo você, há uma indução natural. E essa indução, ela mexe com todo o seu holopensene, com a sua holossomática, a ponto de criar novas neossinapses, né, para você pensar mais com linearidade. Em Paradoxologia, página 60, poderia explicar o paradoxo do animal subhumano suscitar o alívio de enfermidades holossomáticas no ser humano? Por que isso ocorre? Ok.
Isso aí, algumas técnicas terapêuticas, né, que utilizam animais como o golfinho, o próprio cavalo, outros, para que uma criança, um adolescente que tem um problema mental possa se adaptar, o autismo possa se adaptar. Agora, isso aí tem várias categorias, né? Você pode chegar, inclusive, aqui na questão da domesticação mútua que a gente falou antes. Né? Não, e tem outra coisa. Eu, por exemplo, na minha condição ainda de animal subhumano, eu faço um arco voltaico na pessoa, ela se sente melhor. Veja bem, é uma pessoa que às vezes está melhor do que eu. Você está entendendo? No entanto, eu, dentro da minha insignificância, posso ajudá-la. Então, o processo da interassistencialidade, se a pessoa se colocar no lugar do gato e cachorro, ela vai ficar muito bem. Funciona bem, né? Está entendendo? Agora aqui, exemplologia, página 61. Horizontalidade interassistencial modulável. O engajamento e integração do assistente em relação ao assistido a partir da modulação e da focagem multicentralizada de caracteres conscienciais específicos similares por meio da instigação homeostática. Poderia ampliar esse exemplo para melhor entendimento? Ao invés da pessoa realizar esse tipo de engajamento de forma inconsciente, inata, espontânea, ela vai modular. Então, se você lá tem uma potência lá de 120 watts e a pessoa lá tem 40, você passa, né, um percentual dessa potencialidade sua para poder equiparar com ela e a partir daí criar uma conexão, um espaço de interlocução, de assistência muito mais profícuo. Então, essa aí que é a assistência modulável. Fatologia, página 58, terceira linha. A definição dos critérios de equivalência. Quais são esses critérios? Nós já falamos sobre isso aí, né? Já. Explica aí, porque não estava aí. Cada pessoa, ela tem vai definir os seus próprios critérios, tá, de equivalência. A gente está partindo do pressuposto aqui que a pessoa ela já vai fazer um estudo a respeito dela, ou seja, aplicar lá o conscienciograma, né? Já está ali bem afiada em relação à própria conscienciometria, ou pelo menos o início disso aí, para que ela possa levantar alguns aspectos dela, tá? Então, esses aspectos aí que ela tem dentro dela, de potencial, que ela já conquistou, que permite a ela uma certa articulação, um nível de liberdade, ou seja, um apuro do próprio autodiscernimento dela, uma capacidade de trabalhar com as energias, de desassimilar com facilidade, tá? De assimilar, ter um nível, né, positivo em relação a isso. Ela consegue até acessar o próprio amparador, e o amparador pode ainda, né, aprofundar, enriquecer a horizontalidade assistencial. Então, a partir do momento que ela tem esse arcabouço, aí, essas variáveis, ou esses parâmetros definidos, e à medida que ela lança um olhar, né, para o grupo dela, das pessoas que ela convive, né, esse olhar mais clínico, onde ela vai poder perceber algumas similitudes, né, de algumas pessoas em relação a ela pode já definir esses critérios de equivalência e já pode definir que tipo de abordagem ela vai ter com a outra pessoa, que tem um certo potencial, que vai ter uma certa efetividade. Fatologia, página 58, sexta linha. O ato de encarar fraternal e cosmoeticamente as diferenças de potencialidade e patamar evolutivo. Cite as nuances. Tá. A questão da abordagem fraternal em relação a outra pessoa é mais em relação a entender e compreender, sem necessariamente com a compaixão, né, você vai estar arrastando o lado emocional para a pessoa, mas entender o status consciencial daquele momento evolutivo dela. E isso não criar como um impedimento para você. Seja ela num nível mais evoluído que você, mas que precisa da assistência em função da interassistencialidade, ou um nível inferior a você, onde você vai evitar, né, a técnica do salto alto, né, evitar esnobar, evitar a arrogância. Eu vou usar como exemplo aqui, vou voltar lá para trás. Aqui tem medidas profiláticas, né, em relação aí à horizontalidade. Tem um ponto aqui que é o seguinte. Número 2, aqui da página 62, atropelos. A autoconsciência da ignorância e da falta de compostura do assistente em querer manter e expor o pique máximo das conquistas evolutivas, ou seja, uma autoafirmação em detrimento do acolhimento interassistencial horizontalizante.
Isso aí é um viés dessa questão aí, tá? Que é muito importante a gente levar em consideração. Então, essa postura horizontal, ela é um meio, né, de profilaxia para evitar qualquer tipo de... Fatologia, página 58, 7ª linha, logo em seguida. Explane a prototipia consciencial alcançável no momento evolutivo. A lucidez quanto ao modus operandi do engajamento assistencial. Tá. A prototipia aqui, a gente está falando de protótipo, que é o protótipo? É o primeiro exemplar, né, o original, é o modelo que a pessoa utiliza. E muitas vezes esse modelo aí é o que mais ou menos permeia a própria vida da pessoa, modulando ali os princípios, os valores dela. E no momento que você vai assistir, a ideia é estabelecer um antimodelo, um antiprotótipo, para que haja essa redefinição, né, desse protótipo anterior envelhecido da pessoa. Há 1 ano sofro com um processo de ansiedade e claustrofobia. O que posso fazer para superar isso? Olha, seria bom procurar um profissional, né, na área da psicologia, da psiquiatria, da consciência-terapia, e ver o que é que se pode fazer. Agora, para nós aqui, a gente recomenda estado vibracional, para acabar com a heteroassedialidade, o heteroassédio. Ganhar dinheiro na Bolsa, na condição de hoje, com essa crise, não traz conflitos cosmoéticos? Depende. Qualquer coisa que você entrar em dinheiro pode trazer conflito cosmoético. É preciso ver a natureza, a intenção, o objeto, o objetivo. Compreendo perfeitamente que o senhor o fez e o alcance dos resultados. Mas essa não é uma recomendação complicada de se fazer, não. Eu falo isso para todo mundo. Não faça voto de pobreza. Faça o seu pé de meia para você ajudar os outros e descansar sua cabeça e não pensar mais nisso. A mesma coisa, arranje uma dupla evolutiva para você não pensar mais em sexo. Acaba com isso. Isso tudo atrasa a vida da pessoa. Dinheiro, sexo, é uma droga. Outra coisa, esqueça o poder. Olha o poder maior que você ter autodiscernimento. Esse é o maior que tem. Sexo, dinheiro e poder. São as 3 coisas básicas. Eu estou dando a dica de acabar com isso. Gostaria de que o senhor falasse mais sobre isso. A primeira coisa é o seguinte: nunca aplique na Bolsa em processo de bebida, de cigarro, de armas, qualquer coisa que tenha maracutaia grande. Procure estudar os orçamentos, os balanços, a situação das empresas para ver onde você entra. Se você joga na Bolsa, é um jogo. Você está ajudando o país, você está ajudando a indústria, você está ajudando o processo da própria companhia que você está aplicando o dinheiro. Aí depende de saber fazer isso. Eu estudei isso na Wall Street para ficar livre do dinheiro. Depois estudei no Wells Fargo Bank, lá da Califórnia. Aprendi e vim aqui. Quando eu arranjei algum dinheirinho e consegui fazer uma poupança, comecei a aplicar. Num ano, eu já estava com o dinheiro que eu precisava. Nunca mais pensei nisso. Saí da Bolsa. Muito embora na ocasião eles viram que eu estava sabendo da coisa, me convidaram para isso, para aquilo, eu tive que dar o contra, que é a omissão superavitária. Agora, cheguei a representar uma firma na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro durante uma temporada. Cheguei até a assinar as ações como procurador da firma, da empresa. Agora, tudo isso dá experiência, a gente vê como é que é. Agora, o problema de dinheiro sempre pode levar ou para a baratosfera ou para a emancipação da consciência. Depende dela. Se tiver o interesse, a intenção, para onde vai, qual o objetivo. Tipo de energia. Leonardo. Porque dinheiro é energia, é igualzinho você saber usar a energia sua. O que você está fazendo com ela? O dinheiro é a mesma coisa. Para matar ou ajudar uma pessoa. Ok. Leonardo, é a Beth aqui no B. Na página 57, em Fatologia, o segundo item, você poderia ampliar, você já falou um pouco, mas eu gostaria de saber o seguinte, esse pé de igualdade na assistência, a qual é o nível, né, em que o assistente se mantenha homeostático para concluir o trabalho? Você poderia ampliar mais sobre isso? Falar mais? Do assistido, do assistente, manter a... Isso. Tá. Essa questão ela é muito importante, né? Porque à medida que você vai ombrear com o outro, que você vai aproximar do outro,
você vai estar trabalhando com as energias. Você vai, invariavelmente, você vai assimilar as energias do outro. Sim. Na parafatologia aqui eu coloquei, né, a questão da biencapsulação da dupla assistente e assistido. Isso é uma das coisas mais sérias aqui que tem na questão da horizontalidade interassistencial. Não adianta nada fazer todos os critérios, criar uma série de listas, identificar uma série de condições, se a pessoa não tem um domínio energético, tá? E ela entender essa condição aqui, esse parafenômeno da biencapsulação, né? E muitas vezes com o trabalho do próprio amparador, para que ela se saia bem. Ela vai entrar e vai sair bem. E vai ter um saldo positivo em relação ao outro. Então esse aspecto energético é muito importante. Entendi. Nessa condição. Valeu, obrigada. Ok. Leonardo, você pode falar aqui na página 62, ali na seção de profilaxia, comentar mais sobre o item 9, interpretações ambíguas? Tá. Interpretações ambíguas. A exposição gradual e contínua das verpons na operacionalização da horizontalidade interpessoal. Vou dar como exemplo aqui o próprio professor Valdo, né? Ele está aqui hoje conosco, na tertúlia, dia a dia. Muitas vezes ele traz uma série de informações novas. Olha, aguardei quanto tempo para falar essa informação. Precisou passar sobre uma série de aspectos, tive que explorar uma série de circunstâncias, explicar bem, orientar vocês, para que a ficha caísse para chegar nesse ponto aqui. Então, aqui essa exatamente é uma técnica de horizontalidade para você evitar qualquer tipo de interpretação ambígua. Se você já insere aquela informação sem estruturá-la, sem criar uma base sólida para o grupo, isso pode dar problema. Mal entendido é muito difícil de evitar. Quanto mais você esclarecer os detalhes, melhor. Melhor. Abrir o jogo, outra coisa, repetir. Eu chamo isso de bate-pensanidade. Às vezes é necessário, que é a técnica da circularidade. Agora, eu uso 3 técnicas, você sabe, né? Detalhismo, exaustividade e circularidade. A circularidade é a repetição objetiva, didática da coisa. Isso aí ajuda. Ajuda a evitar mais. Agora, junto com isso, tem a priorização. Você tem que colocar a prioridade no meio da história. Perfeito. Uma organização, uma ordem. Né? Agora, examinar tudo do ponto de vista de muita crítica, para a pessoa ver se tem discernimento que a gente está falando. Isso é muito importante. Leonardo, aqui na página 58, na tecnologia, a técnica da priorização do mais relevante. Você pode, assim, abordar um pouco como você faz a seleção do que é mais prioritário no momento para assistência? Assim, falar da tua experiência pessoal mesmo. Perfeito. Eu vejo mais a questão da necessidade do outro. Não no sentido de atendê-lo ali naquela mazela, naquela dificuldade, que a gente sabe que se preencher aquele buraco lá, aquela fissura, vai se sentir bem, não. Daquilo que ela precisa para se recompor, para chegar num estado, numa condição, para que ela possa pensar por ela mesma. Por exemplo, eu estava citando a questão do Avon. Inúmeros casos que a gente atendeu, sempre o objetivo central é fazer a pessoa pensar, mesmo que ela não tenha condição, mesmo que ela está passando por um processo de crise muito grande, ou isso envolve até o parapsiquismo dela com possessão, e etc. Mas o importante é criar condições, ou pelo menos buscar essas condições para que ela chegue lá na frente e ela possa chegar numa conclusão dela, mesmo que seja pequena, da real condição dela, onde ela está. Claro que há momentos que não dá para fazer isso. Aí entra de fato o estigma AVA, né? Você de fato é AVA, né? Daí a gente não mudar essa nomenclatura aí. Mas a ideia central seria isso aí. Disso com aqui o item da profilaxia na página 62 de omissões, o item 10. Assim, como que você vê isso? Assim, às vezes a pessoa ela não consegue identificar a necessidade e a prioridade evolutiva daquele momento, né? Como você falou. Como fazer para não chegar na omissão, assim, que é uma profilaxia, né? Exato. Como eu disse antes, né? A questão é criar um espaço para o discernimento, para que a pessoa possa pensar isso aí. E procurar elencar dentro da possibilidade dela o que está faltando ali, qual que é o elemento que está faltando. Quando você vai aproximar de uma pessoa, não adianta você estigmatizá-la com, né, descarregando sobre ela todo tipo de informação, né, não há, sem nenhum tipo de critério, não houve dosificação. Você pode sim
pensar aquele elemento que você acha que é importante. Mas o mais sério disso é o acompanhamento depois. A maioria das pessoas ainda não querem acompanhar, porque isso dá muito trabalho, né? Porque muitas vezes você vai ter um encontro, a pessoa quer resolver tudo naquele momento. Não vai dar para resolver naquele momento. Você faz aquilo que você pode. Você não foi omissa. Mas se você de fato não quer ser omissa, você vai ter que ter em mente que vai ter que ter um acompanhamento aí, vai ter que ter um segundo, terceiro encontro. E você pode até encaminhar essa pessoa, né? E muitas vezes você vai encaminhar, dentro, né, dessa linha do verbete, encaminhar para um grupo onde você identificou, né? Porque aí seja outra vertente desse verbete, é você se colocar na situação onde você pode se engajar num relacionamento horizontal, ou você identificar naquela pessoa uma similaridade com aquele grupo, aquela pessoa, para poder melhorar ela. Então a gente faz esse tipo de encaminhamento. Então você vai designar, não, seria bom você encontrar com aquela pessoa, troca umas ideias com aquela pessoa. A gente vê muito o professor Valdo fazendo isso, né? E a partir daí a gente procura entender quais foram os critérios, né? A pessoa perguntou muito, quais são os critérios de equivalência ali que passou, né, na cabeça do professor Valdo, para ele colocar aquelas pessoas que a princípio são totalmente díspares, né? Deve ter um cunho aí parapsíquico, deve ter alguma coisa da uma vida passada. Então isso tudo entra nessas possibilidades, você encaminhar essa pessoa também. Ficou claro aí? Leonardo, aqui no B. Sim. Eu sei que você falou para a gente refletir aí sobre o ponto de vista intrafísico, mas eu fiquei com uma dúvida. Quando te perguntaram em relação à TENEPS, que você falou que o momento da TENEPS, de abertismo, não tem essa questão dos critérios. Mas será que não teria do ponto de vista do amparador de função? Perfeito. O que pode acontecer aqui, aí entra porque quando a gente fala que é critério de você fixar naquilo e querer conduzir, é nesse sentido que a gente acha que não é o ideal. O ideal é você vai estar aberta. Já o amparador, claro, ele vai utilizar de todo aquele potencial seu, tá? Dessa similaridade, dessas correspondências e dessas empatias que você já tem em relação às consciências que vão trazer para você assistir. Isso aí é muito importante. E isso aí remete até a um verbete que fala sobre isso aí, que é a questão da paraconexão, que é justamente embasar todas as ocorrências e todas aquelas pessoas que estão envolvidas na assistência, consciência, consciência, amparador, o assediador, a pessoa que está recebendo assistência, e você vê quais são as conexões que existem ali. E é claro que isso é difícil, mas esse pensar sobre isso, ou de levar em consideração isso, mesmo que você não vai descobrir, né, nessa vida, às vezes demora um tempo até você passar pela segunda dessoma, por exemplo, e está tudo limpo lá, você fazer um inventário, fazer uma avaliação de tudo aquilo que você assistiu junto com o amparo, para você plotar a próxima vida. Mas isso é importante para que você possa expandir ali a sua autoconsciencialidade, né? No sentido de você já começar a pensar em ser uma mini peça interassistencial. Está claro isso? O escopo e a dimensão sim, disso aí? Sim. Então esse processo, na verdade, ele é recorrente, né? Não é uma questão momentânea. Não, exatamente. Faz parte do trabalho isso aí. Isso, porque eu entendi que... Então pensa assim, entra à sua disposição no dia, sua autodisposição, você está tranquila, descansada, você está no seu pique com as energias ali, você está concentrada, você pensa sobre a TENEPS, não só no momento que você faz a TENEPS, mas todos os dias. Então isso aí já começa a carregar o holopensene da sua assistência na TENEPS, no sentido de já ajudar esse amparador a potencializar pelas essas equivalências aí, essas similitudes. Entendi. Pelo rapport que você tem, o potencial de rapport, de empatia com as consciências. Obrigada. Está tudo conectado. Isso aí. Leonardo, na exemplologia, página 61, você faz o contraponto entre horizontalidade interassistencial inata e a modulável, não é isso? Isso. Aí a primeira você termina como por meio da influência homeostática. E a segunda você termina por meio da instigação homeostática. Isso. Você podia clarear o que você está chamando de influência homeostática, o que você está chamando de instigação homeostática? Eu escolhi essas duas palavras, não sei se elas são as melhores, mas qual foi o objetivo aqui? Eu chamei de influência, porque a influência ela acontece, né, no dia a dia em relação às pessoas, a gente querendo ou não. O modo de você apresentar, de você falar, uma palavra que você escolhe, né, o momento de falar, isso tudo influencia as pessoas. As pessoas estão todas ali atentas a vocês, a nós.
Então, o tempo todo nós somos o quê? Cobaias e modelos, né? Então, isso existe uma influenciação natural. Então, por isso que eu escolhi essa palavra. E no caso aqui da modulável, que ele é adaptativa, ou seja, já a pessoa insere ali a vontade dela, né? Com a hiperacuidade dela, com a vontade dela, eu utilizei a palavra instigação, para instigar, para mexer com a pessoa de fato, né? Já existe uma operação aí, tipo raio laser, né? A partir da sua hiperacuidade, que você vai mexer com a intraconsciencialidade da pessoa. Leonardo, continuando nessa questão da instigação, você na enumerologia, na página 59, coloca aí incitação, estimulação, suscitação, instigação. Quando você colocou essa numerologia, no que você pensou? Pensou na proatividade do assistente? Isso, é no dinamismo, né? Ou seja, pensando mais nesse tipo modulável adaptativo, onde você vai mexer com a realidade do outro. Então, quando aqui, eu vou usar de novo o exemplo, né, dentro da tertúlia, instiga a pessoa, faz pensar, tem os desafios, né, de fazer um curso, de escrever um artigo, de escrever um verbete, isso tudo está mexendo com a pessoa, no sentido de instigar mesmo. Né? Leonardo, a respeito da profilaxia, o item 10, eu estava olhando que se tem relacionamento, eu acho que sim, o item, oitava linha, de baixo para cima da patologia, página 58, a dosificação das experiências conscienciais através do apuro pesquisístico da autoparaconscienciometrologia. Isso. É o seu arcabouço de conhecimento relativo a você mesmo. Que isso favorece a respeito desse item, né? O que você coloca. Da assistência. Você conhece da assistência. Aquela fórmula, né? Você conhece você conhece mais o outro, né? Isso está tudo ligado. O seu autoconhecimento permite você olhar para o outro, conhecer mais o outro. Tá e você olha mais o outro, isso mexe com você, e você começa a reconhecer, né, no outro, em você, uma série de aspectos. E vai utilizar. Favorecido pela autoparaconscienciometrologia. Isso. Leonardo, Marilza. Efeitologia. O segundo item, os efeitos do contágio dignificante. Edificantes. Dignificante. Qual que é a página? 59. 59. Segundo item. Efeito, segundo item. Ah, tá. Os efeitos do contágio dignificante. Tá. Não, é justamente essa condição de harmonia, né, de saúde que se procura nessas relações horizontais aqui, né, a partir da assistência. É dignificante, de levar para cima, né, de aumentar o discernimento. Você se sente bem com isso. Tem a ver com Você amplia o seu estado pessoal. Com o último item da pensenologia, a irradiação do holopensene harmônico. Isso, tem relação com isso aí, exatamente. Leonardo, por exemplo, vocês na atuação AVA, por exemplo, usando a técnica do salto baixo. E, ao contrário, o outro lado está de salto alto. Até onde vocês chegam? Como é que fica essa situação na hora de ter a horizontalidade? Eu vou aqui, então, usar um exemplo aqui, que a gente colocou na assistência técnica, né? Número 2 aqui da página 61, seção caracterologia. O esforço, as sucessivas alternâncias das manobras técnicas assistenciais horizontalizantes e verticalizantes em relação ao consciente etologicamente paradoxal. Então, muitas vezes não dá para você ser no horizontal. Às vezes você pode iniciar um trabalho na vertical e terminar na horizontalidade, que é o ideal, né? Porque muitas vezes aí a pessoa não tem condições nenhuma de entender, ela está fazendo birra, ela se auto-vitimiza, ou ela está realmente imprudente, ela está fazendo muito mal a ela mesmo, tá? Depois isso acaba tendo efeito sobre os demais em torno dela. Então ela é aquela pessoa que está, é impertinente em relação à própria atitude e comportamento dela. Então às vezes você tem que modular isso e alternar até que você consiga ir, né, o saldo assistencial. Ficou claro, hein?
Quais assuntos e momentos delicados que precisamos mais dosar a serenidade e o amansamento, tal qual colocou muito originalmente o professor Leonardo? Quando eu falei da domesticação mútua, né? Porque existem várias técnicas para poder assistir, e a domesticação mútua é uma delas. E isso ali está relacionado às pessoas da mesma estirpe, né? Então entra ali toda a parte humana, dos sub-humanos, para a pessoa justamente ela adoçar o próprio comportamento dela, a partir de uma gatinha, né? Como a gente colocou aqui como exemplo. Na opinião do verbetógrafo, como estabelecer empatia imediata com a consréu, com o fim de assisti-la de maneira mais assertiva? Olha, nesse caso, quando você precisa assistir, é você abraçá-la e depois pensar sobre qualquer tipo de equivalência, né? Porque pensar ela como uma consciência que precisa de assistência naquele momento, sempre pensando na sua saúde energética, né? E na sua homeostasia. Mas a ideia é você, se puder, tem energia, tem estofo para isso, lançar como se fosse uma bomba para, né? Para pegar. Quando abrimos mão de um trabalho onde agimos certo, mas está permeado por mal-entendido, fofocas e atitudes anticosmoéticas, é de bom tom manter a política do nada vejo, nada falo, nada escuto? Isso vai depender da circunstância. Mas o importante aí é que você procure exaurir todas as possibilidades de interlocução, de pontificação, de explicitação, porque muitas vezes a pessoa está achando que ela está muito clara, muito objetiva e não está sendo nada. Ela está muitas vezes defendendo o próprio ego dela, onde não há nem espaço para esse tipo de comunicação. Então ela exaurir todas as possibilidades para ver se ela de fato está colocando todos os pingos nos is aí. Agora, lá em cima, a Beth, quero iniciar a técnica de mais um ano de vida e gostaria de saber se alguém disponibiliza de alguma planilha pronta para que possa utilizar para sistematizar minhas observações. Fala aí para nós, vamos ver onde é que está o microfone. Podemos dispor, sim, uma planilha que nós estamos aplicando agora no laboratório grupal da técnica de mais um ano de vida, sim. Você coloca aí seu e-mail, pode enviar para o grupo aqui, para a Tertuliário, que eles me entregam, e eu remeterei para você. Isso aqui é prático, né? Na sua visão, qual o maior trafar ou trafal redutor da interassistencialidade ombro a ombro? Quais atividades podem ajudar esse processo, tanto com enfoque no assistente quanto no assistido? O ego e assistir, assistir e assistir e assistir. Vai dar aula, vai escrever um artigo, vai escrever um livro. Não, tem 1001 fatores. Assistir. Leonardo. Oi, Marilza aqui. Dentro da pergunta do João Paulo, né, que falou sobre salto alto, salto baixo, essas desnivelações aí, eu queria que vocês exemplificassem para a gente, na quinta linha, em parafatologia, quinta linha de baixo para cima, página 58, a pedagogia espontânea pela autoexemplificação. Isso aí é o princípio do exemplarismo, né? Então, os recursos... Oi? Isso tem relação com o princípio do exemplarismo. E isso aí, a partir da sua autoridade moral, né, da sua força presencial, a partir da vivência de uma série de casuísticas, você acaba dando exemplo, né, em relação a várias circunstâncias da própria vida. Então, isso aí é um processo pedagógico, até certo ponto. Ele não é explícito, né? Mas ele é implícito nas suas reações, nas suas decisões, nas suas escolhas. É nisso aí que a gente está colocando. Leonardo, dá para... Aqui, ó, okay. No ar, João Luiz, atrás de você. Okay. Aqui. Dá para falar sobre o tema do seu verbete e sua experiência no campo de ECP2? O que faz que trabalho que o EPICOM tem que fazer para trabalhar
tanta diversidade de consciências ser assistida, que tipo de rapport ele tem que fazer? Uma técnica que ajuda muito antes, né, da instalação do campo é a pacificação íntima. É você não interferir em nada, o mínimo possível. E você conseguir entrar nessa sintonia, né? Porque, por exemplo, nós estamos falando aqui de paciência, anticonflitividade, não quer dizer, por exemplo, eu não tenho esse domínio, né, de todas essas variáveis, nós estamos fazendo um esforço danado. Agora, o que ajuda é essa pacificação. É como se fosse uma concentração maior de pacificação para você sintonizar com o óleo pensênio do trabalho assistencial. E é a partir daí que você começa a aprender a dinâmica do trabalho assistencial dos amparadores despertos do curso de CP2. Tá? Essa é, até certo ponto, uma horizontalidade. Claro, é uma diferença grande, estão com CX, estão usando energia, estão muito mais liberdade. Mas isso acaba ajudando muito no atendimento dessa diversidade. E você pega isso muito como os efeitos disso, vamos dizer assim, os efeitos disso. E esses efeitos mexem muito com você. Então, por um processo de indução, você acaba pensando e reperspectivando uma série de atitudes, né? Essa é a ideia, né, central. Agora, o que o EPICOM vai fazer com isso, aí depende de cada um deles. Tá? Qual que é o saldo disso aí, né? Efetivo. Leonardo, aqui no ar. Na teoriologia, na página 58, na terceira linha, tem a teoria do espelhamento interconsciencial. Aí eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso, né? O que é essa teoria, como é que funciona, assim. Perfeito. Quando você vai ajudar outro, você acaba vendo na outra pessoa uma série de aspectos seu, não é isso? Então a gente aqui está falando que já eliminou todo esse tipo de projeção que é falado da psicologia, né? De você se projetar no outro, aquilo, né, gerar um certo antagonismo, né? E um preconceito da sua parte e uma animosidade. Nós estamos falando aqui de você perceber no outro algumas condições suas e você tomar partido disso aí. Então há um espelhamento natural. Isso aí é muito sério, porque nossa experiência aqui, né, de novo falando um pouco do AVA aqui, a gente leva algumas pessoas para poder ajudar, não é isso? A gente até comentou aqui antes. E muitas vezes essas pessoas têm um potencial incrível, a gente pelo menos percebe assim. E no momento que o assistido fala, ou vai, né, explicitar a casuística dele ou dela, a pessoa que está ali naquela espelhamento, ela começa a se sentir muito mal. Porque, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Tudo que ele está falando, eu tenho isso aí. Não há diferença, não há diferença. Então ela entra num processo que ela não conseguiu distinguir ou separar a função dela ali, né? Mesmo que esse percentual seja pequeno, mas é um percentual válido, né, que possa ajudar aquela pessoa ali. Então ela entra em parafuso, tá? Ela se sai aí, ao invés de estar atendendo uma pessoa, a gente atende 2 ou 3, dependendo da condição. Você acha que pode ter a inversa também, por exemplo, o assistente espelhar, por exemplo, trafores do assistido? Sim, perfeito. Um mecanismo de espelhos entre os dois. Perfeito. Leonardo, não fique pensando que uma pessoa falava, né, pior das pessoas. Não necessariamente, momento evolutivo dela. Mas você olha para ela e fala, série de aspectos que ela tem ali está em você. E você superou aquilo? Sim, até certo ponto. Estamos juntos, estamos todos no mesmo barco. Muita calma nessa hora. Você está um pouco mais saudável aqui, fazendo esforço para fazer a manutenção dessa saúde sua. Mas isso não impede que você vá lá e faça assistência. Que você tenha firmeza, que vá lá e com as energias, confie na equipe extrafísica de amparador, confie na sua equipe intrafísica, nos seus colegas. Isso é muito importante. Leonardo, só um adendo aqui em cima do que você falou em termos de olhar o outro e identificar os pontos não tão graves quanto você vê no outro, mas que você ainda tem algum ranço, né? Eu gosto de usar esse termo ranço, daquele trafar ou trafal. Quando eu fui fazer o meu verbete, que eu fui pesquisar no dicionário de fobias, eu fiquei surpresa das pontas, que não chegava a ser, fobia não chega a ser, muitas coisas, até já trabalhei de lá para cá, que eu ainda me causava um certo impacto quando eu lia. E eu tenho falado para muita gente, dá uma passada de olho no dicionário de fobias e vê qual é o ranço que você ainda tem com você. É muito interessante, é um trabalho de autopesquisa, que limpa muita coisa, no momento você faz muita identificação. Se a pessoa tiver
Lexicofobia não vai ver. Não vai. Não vai ler, com certeza. Esse é o curso, né, de você. Trata bem isso aí, né? Para você mexer, para ver o que é que está mexendo. Agora, foi para acabar com a lexicofobia que a gente criou a técnica de colocar os dicionários tudo aberto. Passa 2 horas internado lá dentro do holociclo. A pessoa é obrigada. E outra coisa, a curiosidade da pessoa supera a fobia dela. Muito bom. Leonardo. Agora, o melhor da história é o seguinte, que havia uma temporada que os dicionários de insultos estavam numa ponta. Tudo quanto era gente jovem parava para ver o dicionário. Eles não sabiam que existia um dicionário de insultos. Ficaram insultados com o dicionário. Leonardo, aqui na página 58, na teoriologia, 4ª linha, você pode falar da teoria das paraconexões interassistenciais? Isso aí tem relação com o verbete, eu estava até explicando isso aí anteriormente, tem um verbete que é paraconexão, né, da interassistencialidade, que ele justamente embarca todas as ocorrências, personagens, né, nos casos que estão relacionados à interassistência naquele momento. Entra consciências, consciências, consegues, amparadores, assediadores, e a ideia é justamente ver quais são as conexões que existem aí, né? Porque os amparadores eles estão relacionados a isso, estão ajudando. A pessoa que está assistindo naquele momento tem uma relação com o assistido, né? Por vários motivos. E essa paraconexão aqui é justamente o entendimento mais profundo disso tudo. E o objetivo central que eu estava salientando é a expansão da autoconsciencialidade, da consciência lúcida, né? Esse é o objetivo mais central na questão da paraconexão. E claro que não é uma coisa de fácil, né? Muitas vezes isso vai demorar um tempo até, né, dessomar, passar pela segunda morte, para que a pessoa possa de fato tomar conta da situação e ver o saldo evolutivo dela aqui. Mas isso tem relação direta, porque isso aqui vai esbarrar na nossa ficha evolutiva pessoal, não é isso? A gente não vai ter como mensurar isso no momento, né, que está realizando a assistência, mas depois a gente vai estar aferindo essa ficha evolutiva pessoal. Então, só para ver se eu entendi, o que você considera que o que nos ajuda a entender essas paraconexões é a ampliação da autolucidez? A autoconsciencialidade, da consciência lúcida. Ela está preparando para se tornar uma mini peça dentro do maxi-mecanismo. Então, essa paraconexão é difícil isso, né? Reconhecer todas as relações. Por exemplo, na TENEPS, você vai estar assistindo ali durante todo um ano, mas você não sabe qual foi o efeito daquilo. E não vai ficar pensando sobre aquilo, né? Se a pessoa começa a pensar demais sobre aquilo ali, ela está botando muito o ego dela, quer saber muito, está botando muito ela em cima da própria assistência. Isso é contraprodutivo, né? O ideal é você ter uma postura aberta, onde o próprio amparador atua junto com você a partir das suas potencialidades e dificuldades. Ok, obrigada. Uma outra questão, assim, eu queria saber a tua opinião sobre o seguinte paradoxo, não sei se você já pensou sobre isso, que a assistência, né, você está colocando horizontal, né? A escala evolutiva, ela dá uma ideia de vertical, assim. Então, que você pensa a respeito disso, né? A evolução vertical, a assistência horizontal. Eu coloquei aqui, ó, vou remeter aqui para trás. Não, mas a assistência com o tempo ela se torna vertical. Ela se torna vertical. Lógico, inevitavelmente. Como é que é isso? Por exemplo, um gafanhoto não faz a mesma assistência que o Leonardo. Entende? Então já é vertical. Uma diferença enorme. Há uma diferença, então, a verticalização da escala evolutiva das consciências exige naturalmente e fomenta naturalmente, espontaneamente, essa verticalização. Porque uma coisa não elimina a outra. Quando a gente fala de horizontalidade aqui, você não consegue falar, da mesma forma você não consegue falar que existem pessoas semelhantes ou iguais. Cada um é diferente. Não existe aquela horizontalidade perfeita. É só um recurso para que você possa criar uma empatia com a pessoa e fazer assistência. Uma pessoa me perguntou, Valdo, quem é que pode ajudar mais? Aquele que ela conhecia, um dos caras que eu conhecia, aquele camarada lá que você atendeu lá no Central Park, ou o seu Joaquim aqui que faz assistência com energia? Eu virei para ele e falei assim, olha, isso é difícil a gente falar no definitivo, mas em tese eu já posso te falar, eu prefiro o seu Joaquim.
Não adianta, dinheiro só não vai resolver. Todo mundo aqui já foi pobre, todo mundo aqui já foi rico. Se isso tivesse resolvido, todo mundo já era serenão. E vocês continuam aí como pré-serenonas. Mas dá para pensar o seguinte, assim... Você entendeu, então? Então isso é relativo. Eu acho muito relativo ainda. Entende? Mas não entendi. Isso é uma coisa que eu já penso há um tempo, assim, que quanto mais evoluído, mais capacidade assistencial tem, né? Mais rapport. Melhora a qualidade assistencial da consciência evoluída. Veja bem. Então é lógico aquela assistência superior ao que passou. Não adianta. Agora, o nível evolutivo está aí, não tem saída, não tem jeito. Gente, nós não podemos comparar o serenão com a formiga. É pedra de toque, da horizontalidade. Essa é como se fosse assim, ó, esse rapport assistencial vai se tornando superior com o tempo. Isso aí é que é agora, ó, a qualificação começa às vezes por nuances apenas. Então, por exemplo, uma pessoa, você tem aí 3 pessoas que são intelectuais. Um é intelectual belicista. O outro é um intelectual que faz comunicação de esporte. E o outro faz comunicação técnica procurando ser professor. É lógico que esse professor vai engolir os outros 2. Não tem jeito. No entanto, todo mundo é intelectual de alto nível, etc. Mas a aplicação, o resultado final, o produto daquele alto esforço é diferente. O que eu penso é por aí. Não tem lógica isso para você? Pois é. Eu coloquei aqui na caracterologia, vê se tem relação aí. A consciência bússola, né? O esforço contínuo do comunicador, homem ou mulher, da evoluciologia, na aglutinação da massa intermissiva, visando esforços e desempenhos homeostáticos das consciências sintônicas, né? Ou seja, aquelas que estão em sintonia. É o evoluciólogo, é isso? Então, para que isso seja realizado, tem que haver um nível de horizontalidade. Agora, o problema é aquilo que eu vivo falando aqui, eu vou repetir mais uma vez. O caso nosso só precisa disso. Eu vou falar em 8 coisas que se equivalem. Imperturbabilidade, autopacificação, que você andou falando aí, autoequilibriologia, sobrepairamento, incorruptibilidade, anticonflitividade, que nós já falamos aqui hoje, harmoniologia e auto-mega euforização. Lá no fundo é isso aqui que nós precisamos. Esse é o caminho do serenismo, da serenologia. Nós não podemos, nessas próximas vidas, deixar de pensar nisso e também não podemos deixar de falar nisso. E não podemos deixar de assistir a partir disso. Isso é a base de tudo. Aqui tem 8, ainda é capaz de ter mais ainda, eu não coloquei todos. Eu vi, a gente deve ter uns 70% desse aí. Fazendo a matemática. É a vida. Agora, ó, nós esperamos. Quantos são os verbetes para ele? Dá aí uma opinião. Dulce, você que sabe. 200, então. Você está com cara de 200, ela falou. É a sua cara, 200. Ela vê na testa, assim, vê o número na pessoa. Muito bem, viu? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 51 assinaturas no livro de presença, 32 perguntas presenciais, 24 perguntas online, 31 votos presenciais e 16 votos online. Os recados de hoje: teremos o João Paulo sobre o curso com 5 cobaia, o Alexandre sobre a prática da tridotação na INVEX, a Marilza sobre debate e a Adriana sobre o encontro da cosmoeticologia e paradireitologia. Boa tarde, vim falar em nome da CONS sobre o curso com 5 cobaia do Conscienciograma, que é uma técnica interassistencial, horizontalizada, onde muitas vezes a gente faz perguntas em cima do que a pessoa coloca no conscienciograma dela, e muitas vezes o próprio com 5 cobaia dá exemplo para as outras pessoas. Então existe uma técnica interassistencial real, onde a gente aprende
sendo com sem cobaia, ou a gente aprende sendo participante, inquirindo, perguntando sobre as perguntas e as questões de conscienciograma que a pessoa perguntou. Então, a próxima versão do curso vai ser agora na próxima quarta-feira, que é um feriado, aqui no CAEC, a partir das 3 da tarde. Então, curso com 5 cobaia do conscienciograma, promovido pela Conscius e o CAEC, quarta-feira, dia 12, a partir das 3 da tarde, e maiores informações no CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Para aqueles que estão se planejando para participar da semana da Maxi ProEx em fevereiro, a Sinvex vai estar realizando, no meio da semana, né, da Maxi ProEx, o curso Prática da Tridotação na Invex. Né, na nossa 4ª turma já desse curso, nós temos uma personalidade estudada, né, nós lemos uma biografia que é do JK, é o livro da autoria do professor Alexandre Nonato, né, que também será professor do curso. Então é um curso bastante interessante que conjuga técnicas de comunicabilidade e intelectualidade para psiquismo. Ele é um curso bem prático. Então aqueles que têm interesse nessa personalidade, né, e também desenvolver a tridotação, está aí uma oportunidade. E maiores informações pelo e-mail cursos@asinvex.org. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero convidá-los para o debate aqui no CAEC no próximo domingo, dia 9, com o tema Paracerebrologia. É um debate horizontalizado, um pinga-fogo com as pessoas. Agradeço a todos a presença. Boa tarde. Estou querendo convidar todos os interessados em debater o tema justiça, para participar do encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia e Paradireitologia em Porto Alegre. Vai ser um encontro em parceria com o IPC Porto Alegre, nos dias 4 a 6 de novembro. No dia 4 e 5 são os encontros, e dia 6 vai ser o segundo encontro de juristas da CCCI. Mais informações, favor entrar em contato com o IPC Porto Alegre, portoalegre@ipc.org. Professor André Borges. Obrigada. E para amanhã será debatido o verbete Finesse Evolutiva, a especialidade Autoevoluciologia, a autora professora Mariana Molina. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.